exatamente. Defendeu o Guerreiro lá. E com base nisso, a Justiça Comum, segundo o Jamil Chad nos passou aqui agora, ela deu o parecer da seguinte maneira. Né? É o seguinte, ele joga a Copa do Mundo. Mais pra frente a gente vai ver o que vai acontecer. E eu acho que não vai ser só a Copa do Mundo, não. Eu acho que o Guerreiro vai ser liberado completamente. Porque se a Justiça Comum, como o Jamil falou, que dificilmente dá parecer contrário ao TAS, ou dá um parecer, num caso desse aí, confrontando a Justiça Esportiva, se ele já deu esse parecer favorável ao Guerreiro, é sinal que a Justiça Comum viu de fato irregularidade em todo o processo. E, consequentemente, acho que depois da Copa do Mundo, o Guerreiro também vai se livrar da punição. O Jamil está em contato com a gente ainda. Jamil, agora, dentro desse cenário aqui que você está trazendo, o Sormani está explicando aqui detalhadamente, abre um precedente, hein, Jamil? Na história do TAS. Eu, pelo menos, não lembro de uma reversão, se bem que não há reversão nesse momento. Justiça Comum, né? Eu não lembro de uma suspensão imposta pela Justiça Comum, principalmente partindo da Justiça Federal na Suíça, né? Tem toda a razão. Inclusive, essa é a grande discussão hoje no futebol europeu. Afinal de contas, primeiro, levar o caso, sair do CAS e levar isso à Justiça Comum é algo muito raro aqui na Suíça. Guerreiro optou por essa aposta, acabou tendo sucesso, mas, como você disse, abriu um precedente, muita gente comentando isso aqui na Europa, porque, afinal de contas, uma eventual punição antes de um grande evento, não só a Copa do Mundo, mas uma final de Champions, uma final de torneio importante, de uma Eurocopa, etc., poderia viver a mesma situação. Claro, tudo isso estamos falando sem conhecer a motivação pelo qual o tribunal tomou essa decisão. Talvez nos próximos dias isso vai ficar muito mais claro. Agora, você tem toda a razão. Um precedente, para alguns perigoso, para alguns até positivo, porque afinal de contas quebra o monopólio da justiça esportiva, mas a realidade é que estamos vendo uma novidade em termos jurídicos. Uma novidade que toca no caso de Guerreiro, mas que, como você disse, pode abrir um precedente, inclusive, para outros jogadores. Agora, Jamil, acompanhando o que você está falando, e o Sormani fez uma observação aqui, ele acha até que depois do Mundial pode não vir esse restante da punição, né, Sormani? Você acredita nessa possibilidade, Jamil, você que vem acompanhando de perto, dessa punição ser encerrada de uma vez por todas? Olha, isso o tribunal ainda não avaliou. De fato, o tribunal, a única coisa que fez foi dizer, basicamente, que depois do Mundial voltamos a falar do caso. Ele tem, sim, essas duas opções. Invalidar a decisão do Tribunal Arbitral dos Esportes e, basicamente, mandar o tribunal refazer aquela decisão, ou simplesmente dizer, olha, o efeito suspensivo já foi cumprido e a partir de agora faltam 8 meses, esses 8 meses vão ser cumpridos, no caso, a punição no Flamengo, não na seleção do Peru. Então, essas duas opções ainda estão abertas. Agora, tem razão, se o tribunal já tomou uma decisão dessa de suspender, é porque ele viu algum tipo de irregularidade, algum tipo de processo que não, vamos dizer assim, respeitou o devido processo legal. E aí sim, vamos saber se isso vai representar uma revisão completa do caso ou só mesmo reparar talvez uma injustiça que o tribunal tenha visto. Mas eu insisto, o Tribunal Federal Suíço raramente toma uma decisão que discorda do Tribunal Arbitral dos Esportes. Raramente a Justiça Comum aqui na Suíça vai contra uma decisão que foi tomada inicialmente pela Justiça Esportiva. Portanto, sim, podemos ver muitas novidades ainda em relação a esse caso. A questão é saber, e eu insisto, nós não temos ainda a motivação, mas uma vez publicada a motivação, vai ser muito interessante para avaliar o que é que a Justiça Comum acha da Justiça Esportiva Internacional. Jamil, até eu brinquei aqui mais cedo, brinquei não, né? É um sentimento meu. E aí quero saber se você concorda, se você tem algum detalhe sobre isso. A visita recente que fez o Paulo Guerreiro ao Gianni Infantino na FIFA, né? E a gente viu na nota publicada agora há pouco pelo Guerreiro que ele agradece o presidente da FIFA. Você acha, pelo sentimento aí, que pode ter pesado, porque o Gianni Infantino, depois da visita do Guerreiro, deixou bem claro que ele estava com as mãos atadas, ele não podia fazer nada, porque era uma decisão do TAS, mas pode ter pesado o Gianni Infantino ter sido favorável, mesmo que não tenha declarado isso, mas ter sido favorável à presença do Guerreiro na Copa do Mundo?
Olha, pesado talvez no sentido de colocar uma atenção especial no caso. Não que tenha levado os juízes do Tribunal Suíço, que avaliam outros casos, avaliam lava-jato, avaliam crimes comuns aqui na Suíça, a olhar para o Guerreiro. Afinal de contas, e vamos ser muito claros, aqui na Suíça o Guerreiro não é basicamente uma pessoa conhecida, né? Então, de fato, mudar talvez não mudaria, mas gerar um impacto de dizer, olha só, prestem atenção sobre esse caso, prestem atenção nos detalhes desse caso, porque ele tem uma repercussão muito grande. Também pesou não só o Infantino, mas o fato de que no Peru isso virou um tema político praticamente, né? Você teve inclusive o envolvimento do presidente do Peru nesse caso. Tudo isso sim leva os juízes a saberem que a decisão que eles vão estar tomando, ela vai não ser só observada pelo advogado do jogador e do jogador, mas por um país inteiro e, claro, aqui mais perto deles, pelo próprio presidente da FIFA. Legal. Você que está chegando agora no Bom Dia Fox, nós estamos falando com um jornalista, correspondente do Estadão, direto da Suíça. Ele está acompanhando bem de perto o beabá desse processo do Paulo Guerreiro, que sim está liberado para disputar a Copa do Mundo. Jamil, muito obrigada pela atenção aqui com o Fox Sports. É sempre muito bom a gente esclarecer ainda mais um caso tão polêmico e tenho certeza que em algum momento a gente volta a te acionar, Jamil. Obrigada. Um bom dia a todos. Tá aí, direto da Suíça, o Jamil trazendo mais detalhes. Jamil é um tremendo jornalista, o Paulinho Calheiros. Sobre Paulo Guerreiro. Exatamente, ele é muito bem informado, né? E, então eu volto a dizer o que disse agora há pouco. Eu achei muito legal a justiça comum da Suíça ter dado não é um basta não é, ter confrontado essa onisciência do TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte. Pera lá, gente, espera um pouquinho. Quem são esses caras? Quem julgou? Quantas pessoas participaram desse julgamento? O cara já ficou fora 6 meses. É um processo que não é esclarecedor. Por exemplo, o Diogo Vitor dos Santos, aquele menininho que foi pego no exame antidoping por traços de cocaína no sangue, ele chegou a ver a público e falou, é verdade, eu consumi, acabou. Não é o primeiro. O Paulo Guerreiro, em todo instante, em todo momento, ele negou. E a carreira dele mostra isso. Não, e pela quantidade. Quantos anos ele não caiu? E pela quantidade, a defesa do Paulo Guerreiro provou, até em instâncias anteriores, que aquela quantidade ela se dá por contaminação e não por uso direto. Exatamente, quer dizer, o TAS não levou em conta isso? Como é que suspende um profissional por 6 meses, depois adiciona mais 8 para dar um total de 14?